Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no Sermão da Montanha. Jesus vai revigorando a nova lei e vai dando e consertando a lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento, ela servia como um instrutor, como um pedagogo. Agora, com Jesus, a lei adquire a sua perfeição. Então, diferente do que muita gente pensa, a lei do Novo Testamento ficou mais difícil por causa dos nossos pecados. Jesus, ele aperta os mandamentos, porque ele quer levar a lei e a nós à perfeição, à santidade. Então, ele vai exigindo muito mais. O padre já falou, você vai lembrar, né? O visto que foi dito: não matarás, eu porém vos digo, aquele que chamaram o outro de idiota, de tonto, de tolo, já pecou. O visto que foi dito: amarás o vosso amigo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai também os vossos inimigos. Apertou, foi mais difícil. O visto que foi dito: não cometerás adultério, eu porém vos digo, aquele que desejar uma mulher o seu coração já cometeu pecado contra ela. Jesus então eleva a perfeição, bem diferente de novo do que a turma pensa. A turma desfigurou o que é a palavra amor e acha que ficou mais fácil. Não, Jesus veio trazer o amor. De fato, ele veio trazer o amor, mas o amor é muito mais exigente do que a lei. E é por isso que Jesus então ele vai consertando, elevando a lei do Antigo Testamento. Ontem Jesus falava do kit básico que é seguir ele. O kit básico é a oração, a penitência e a caridade. Se eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo a cesta básica, não estou fazendo o básico daquilo que é seguir Jesus Cristo. Hoje ele fala da vida de oração. Repara que não é rezar para dormir, não é rezar para comer. Isso você já deve fazer, porque isso não é bicho, né? Você sabe que cada dia que você recebe é um dom de Deus, não é mérito seu. Cada alimento que você tem, que você dá à sua família, não é mérito seu, é a graça de Deus. Então, eu tenho que ter o mínimo de consideração e rezar nessas horas, antes de dormir, a hora que eu acordo, nas refeições. Mas aqui não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando da vida de oração. Porque sem, lembra o kit básico? Sem vida de oração eu não tenho intimidade com Deus, portanto eu não vou mudar nunca. Eu vou arrastando a minha vida, eu vou no esquema, deixa a vida me levar. Eu já de ontem falava muito disso. O pouco que a gente faz, a gente começa a achar que está fazendo muito já. Quando você entra na dinâmica da vida de oração, você percebe que ainda está longe daquilo que Deus sonha para cada um. Santa Teresa d'Ávila vai falar que a porta de entrada do castelo interior, dessa vida interior, é a vida de oração. Se eu não estou rezando, nem castelo eu estou vendo. Vado pegou hoje então 7 pecados capitais que a gente comete em relação à oração. Porque nossa oração não está justa, porque nossa oração não está boa, porque a gente acaba cometendo os 7 pecados capitais, mesmo quando a gente reza. Ontem Jesus falava que não basta a gente fazer essas coisas, a caridade, o jejum e a oração, não basta fazer isso, precisa fazer pela coisa certa, pelo motivo certo. Você lembra que Jesus fala dos fariseus que faziam as coisas certas, mas eles faziam pelo motivo errado, faziam para aparecer, faziam para ser vistos e assim por diante. E esse de novo, que o padre falou, na nossa vida espiritual, isso aí é o kit básico.
E só esse kit básico já exige muito mais de nós do que dos fariseus. Se a gente nem o kit básico está fazendo, então a nossa vida de oração, nossa intimidade com Deus também fica um ativismo. Ou ele cai num ativismo, que é fazer, ou se cai num modelo de aparência, de viver da aparência, de uma aparência espiritual. Os 7 pecados capitais então, em relação à oração. A primeira coisa é a avareza. É o desejo excessivo de bênçãos e graças para si mesmo, sem pensar nos outros. Eu rezo e só olho para mim. Eu rezo e só penso em mim. Eu não sou capaz de rezar pelas pessoas. Eu não sou capaz de olhar a dor do outro. Eu não sou capaz de ver aquilo que o outro está necessitando. Porque se eu pedir para o outro, Deus pode não me dar. Então é melhor eu garantir o meu. Deus não vai ouvir uma oração dessa. O catecismo da igreja vai dizer que existe um caminho para você rezar de modo espontâneo, quando você comunga, quando você faz uma ação de graça no seu coração, quando você vem no Santíssimo. A primeira coisa é você louvar a Deus por aquilo que Ele é. Depois é louvar a Deus por aquilo que Ele faz. Depois é pedir as coisas como Jesus pedisse. Ou seja, Jesus ia olhar para as pessoas. E depois você faz o que? A gente inverte tudo isso. A gente só pensa na oração como um pedido. E aí, quando, por exemplo, a gente está precisando de uma graça, a gente volta a rezar, ou a gente aquece a oração. Mas antes não rezava, enquanto não estava com uma enfermidade, não estava com dificuldade com os filhos, com o casamento, no trabalho, está desempregado. Enquanto não está acontecendo essas coisas, a pessoa não reza. Mas depois que acontece, ela começa a rezar e pedir isso. Mas não olha a dor do outro, porque sempre tem alguém que está sofrendo mais que você. Sempre tem. De forma que Deus não escuta uma oração avarenta. A segunda coisa, a preguiça da oração. Veja, procrastinar ou evitar os momentos de oração, preferindo atividades triviais ou religiosas, deixando a oração para quando der. Sabe, não é que é somente aquela nhaca de rezar que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem. Essa nhaca que a gente tem para rezar, ela é a tentação da preguiça. Se eu vou ir cedo a isso, aí foi pecado. Agora, se eu vou ir naquela nhaca, naquela luta, eu vou lá e começo a minha vida de oração, e venho na missa, e luto contra essa preguiça, você venceu isso. E você tem mérito espiritual disso. E Deus se alegra com isso. Então não é somente a nhaca, mas é ceder a essa nhaca. Quando eu cedo a isso, e não rezo, e troco por outras coisas. Ah, mas padre, olha, não dá tempo de eu rezar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que dar catequese, eu tenho que preparar a catequese, eu tenho que ajudar no encontro de jovens, eu tenho isso, aquilo, outro. Veja, de novo, você cai num ativismo barato. Uma vez o cardeal Sara, que é cardealzão assim que a gente tem, um negão assim, sabe muito assim de doutrina, de fé, o cara é fera. Ele chegou uma vez para Teresa de Calcutá e eles começaram a falar sobre a vida de oração. E Teresa de Calcutá perguntou: mas o que o senhor reza? E ele falou assim: olha, eu faço a liturgia das horas, né, que é a oração que os padres têm que fazer, eu celebro a missa e eu rezo o meu terço. Não, estou perguntando o que você reza.
porque isso aí já é sua obrigação. A gente é mesquinho, avarento e preguiçoso na nossa vida de oração. Madre Teresa de Calcutá, que era a pessoa que viveu para os pobres, ela tinha vida de oração, momentos de sacrário, momentos de adoração a Jesus Eucarístico, momentos de intimidade com Nossa Senhora. Papa João II, quando estava na Argentina, as pessoas foram dizer, correndo para ele, estava na capela: Santo Padre, o senhor precisa resolver um assunto urgente, porque é uma coisa grave que aconteceu. Ele perguntou: é grave? É. Então daqui meia hora você volta, eu tenho que rezar. Se é nós, a gente tem que fazer, O Cardeal Vantuá, ele tem um livro que chama Testemunhas da Esperança. Esse cardeal, ele ficou preso lá no Vietnã. Ele celebrava a missa com um pedacinho de pão e uma gotinha de sangue e vinho todo dia, escondido na palma da sua mão. E quando ele saiu, o Papa João Paulo II convidou ele no ano 2000 para pregar um retiro quaresmal. E desse retiro saiu esse livro, Testemunho da Esperança. E lá ele fala assim: uma coisa é as coisas de Deus, outra coisa é Deus. A vida de oração é Deus. Dar catequese, ajudar os pobres, fazer pastoral, tudo isso são as coisas de Deus. A preguiça se manifesta também quando a gente disfarça essa vida de oração, não rezando, e começa a fazer coisas. Vira e mexe, você vê esse discursinho barato por aí: eu não sou uma pessoa que reza porque a minha oração é as minhas mãos ajudando os pobres. Isso é um pelagianismo. O pelagianismo não é a heresia que Santo Agostinho combateu, que falava que basta, não precisa da graça, basta a sua energia, a sua força, o seu fazer. E a gente, como igreja, a gente tem muito disso. A gente acha que a gente resolve na marra, e isso é o pecado da preguiça na vida da oração. A gente substitui a vida de oração por fazer. Terceiro, a luxúria. Quando é que uma pessoa peca na sua vida de oração com a luxúria? Quando ela permite que a oração seja motivada por intenções egoístas, materiais, sensuais ou sensoriais. A luxúria aqui é o pecado não só da sensualidade, mas o pecado do comodismo, do querer coisas, do querer vida mansa, do fugir da cruz e não encarar a cruz, de reclamar da sua cruz. É uma vida de prazer. A pessoa reza buscando uma vida de prazer, seja prazeres sexuais. Ele reza, por exemplo, para, um relacionamento acabar. Ele pega e faz lá simpatias lá para conseguir uma namorada, vira o Santo Antônio de ponta cabeça. Ele reza com a intenção de não viver a castidade, se Deus lhe dá, por exemplo, um casamento, um namoro, com desejos materiais, de busca de conforto, de bens. Veja, perceba, você deve pedir, você pode pedir, mas se você fazer uma purificação da sua oração, você vai perceber que tem muito disso que o Pai está falando. A gente pede coisas aqui, agora, e muitas dessas coisas aqui e agora é para evitar o sofrimento, evitar a cruz, ou para buscar prazer. Esses pecados, essa vida de oração errada, também é quando a pessoa ela busca elementos sensoriais, sensitivos, que ele sente, que ele se acomoda. De novo, que ele não sai, por exemplo, é uma vida espiritual que não sai, por exemplo, para ajudar o outro.
Se na preguiça a pessoa disfarça a vida de oração com fazer coisas, aqui ela até reza, mas ela não se mexe. Ela não faz nada na paróquia, ela não faz nada, porque ela vive num sentimentalismo religioso e acha que a vida espiritual não tem complemento com o outro. Não sai de si, porque sair de si, porque dar catequese, porque ajudar as pessoas, porque entrar numa pastoral, você tem que sair de si. Então eu não quero, sabe? Quantas vezes que a gente escuta assim: ah, padre, acho que eu vou na missa só, porque eu não aguento mais. A gente vai na pastoral, aí tem uma mulher que pega no pé, a gente briga, e não sei o que, não sei o que. Então eu decidi assim: ó, eu vou só na igreja, sentar no banco e pronto, já tá bom. Tá aí, a luxúria da vida de oração. Não se dobra, quer prazer, quer sentimento, quer sentido, quer bens materiais. A gula é quando a pessoa reza querendo dons extraordinários ou busca pelo extraordinário na oração. Todos esses pecados que ela está falando, principalmente relacionados à vida de oração, sempre são graves. Mas tem dois aqui que são mais graves. O primeiro é esse, o da gula espiritual. A pessoa, ela reza buscando que vê coisas, vê o céu aberto, Nossa Senhora aparecer para ele, São Miguel aparecer para ele receber carismas, dons. Ninguém, o Senhor vai dizer, pode pedir dons extraordinários, porque é gula espiritual, é um pecado grave. Os dons extraordinários, Deus é que dá a quem Ele quer, não é quem merece. Santa Teresinha não tinha dons extraordinários, Padre Pio tinha, João Paulo II não tinha dons extraordinários, Santa Catarina de Siena tinha. Ele dá para quem Ele quer. Isso não é termômetro para a pessoa ser mais santa ou não, mas às vezes, para querer aparecer, para se mostrar, as pessoas começam a usar a vida de oração buscando isso, ou falando coisas que Deus não falou. Ela sempre fala isso. Toma cuidado com aquilo que você, entre aspas, profetiza na vida das pessoas. E se não foi Deus que falou, a batata vai assar. Você está se colocando como um santo, alguém que tem um dom extraordinário revelado por Deus. Você viu na primeira leitura Elias? Dá uma olhada na vida de Elias. O que Elias era? As pessoas viram e mexem, vem com conversinha de sonho, sabe? Ah, padre, eu tive um sonho e sonhei isso, sonhei aquilo outro, tal e coisa, acho que significa isso, ou então o que significa? Eu dá uma olhada na Bíblia, quem era que recebia a revelação de Deus por sonho? Os dois José, pensa só lá. A gente fica caçando coisas extraordinárias, caçando sinais extraordinários. Você se lembra que Jesus fala: somente um sinal vai ser dado, o sinal de Jonas, o filho do homem vai ser engolido e depois 3 dias vai ressuscitar. A gente pode usar essa ideia na Eucaristia. Você não precisa de sinal nenhum mais, nenhum. Você não precisa ter visões, você não precisa de nada. Vira e mexe nessas conversinhas, é gula espiritual. Uma vez, lá na hora que eu estava, a mulher veio: padre, eu vi a silhueta de Jesus na hóstia. Eu falei: vem aqui comigo. Eu fui na sacristia lá, mostrei para ela que tem hóstia que tem a silhueta de Jesus. Tem hóstia que tem AKS, tem hóstia que tem cruz, tem hóstia que é a silhueta de Jesus. Aí outro dia, uma vez também, a mulher veio e: padre, a Nossa Senhora está chorando. Era da imagem, já a Nossa Senhora das Dores já era da imagem. As pessoas ficam aí correndo atrás, olha só, de aparições, aparições de Jacareí. Maldita, hein? Se você está indo, vai confessar.
Porque Nossa Senhora não vai falar contra a missa, esse cara fala contra a missa. As pessoas ficam atrás de aparições, de olhinho não sei de quem. Eu já falei já. Tu deixa eu ir na secretaria lá que eu estudei, tinha um monte de óleo assim, ó. Mas para que esse óleo aqui? Ah, a mulher pediu para abençoar. Mas por que tanto óleo? Ah, porque ela viu numa visão aí, numa aparição que São Miguel falou que vai ter os 3 dias de trevas e quem não passar esse óleo no batente da porta vai morrer, vai se perder, vai... E para com isso, gente. Se você no dia do seu juízo, no dia da sua morte, no dia que Jesus voltar, não tiver estado de graça, pode ter o óleo que for. As pessoas se pegam, sabe, esse charlatanismo, essas bobeiras e vira e mexe, tem gente perguntando, é gula espiritual isso. O que é necessário para a sua salvação, Ele já deu. O catecismo vai dizer que Jesus, Ele é a plenitude da revelação. Deus Pai já falou o que tem que falar em Jesus. Quando uma pessoa, por exemplo, ela vai embora da igreja, vai para outra religião, por que no fundo é isso? É cunho espiritual. Porque a Eucaristia não está bastando, a missa não basta. Meus irmãos, só a missa já basta para você. Não fica buscando dons extraordinários, visões, sabe, poderes, não sei o que, blá blá blá. Olha a vida dos santos. Quando o santo tinha o dom extraordinário, ele escondia esse dom. Padre Pio escondia, Santa Rita escondia, eles escondem. Mas isso vai criando no nosso coração essa gula espiritual. A gente começa a achar que já está no estágio superior dos outros, porque tem visões, porque fala isso, porque cura, porque isso, aquilo, outro. Se você não tiver estado de graça, não vai adiantar nada. A ira, rezar para alcançar vingança, justiça imediata ou o mal do outro. Tem gente que reza para o outro se dar mal. Tem gente que deseja a morte do outro, que deseja o mal do outro. Deus não vai escutar uma oração dessa. O Senhor fará justiça àqueles que foram injustiçados no tempo dele, na hora dele. A gente quer que o outro se dê mal, fica rezando para amigo morrer. Veja, nessa questão política, quanta gente que ficou rezando aí para candidato A, candidato B morrer, se lascar. Isso aí não é espírito cristão. Por pior que seja o líder, você precisa rezar para que ele se converta. Toda a bênção do Santíssimo a gente reza para quem está no poder, independente se é Bolsonaro, se é Lula. A gente reza pelo chefe do Estado e da nação, para que se converta, se não estiver fazendo as coisas direito. Agora, quanta confissão no momento da eleição, principalmente, ainda tem. No meio da eleição, de gente que pediu a morte de fulano, de Beltrano. Quantas pessoas que rezam pedindo a morte, a pessoa se dá mal, de um parente, de mãe, de pai, de irmão. Passou por uma injustiça, mas isso não justifica, porque a gente também não é flor que se cheire. Ezequiel chega para Deus e fala assim: por que o Senhor não acaba com os maus? E Deus responde assim: ó, porque se eu acabasse com os maus, você já tinha ido faz tempo. Primeiro de tudo. Segundo, porque eu não quero a morte deles, eu não quero que eles se percam, eu quero que eles se convertam, nem que seja no último instante. Então, até o último instante você tem que lutar pelo maior crápula que existe na face da terra. Isso é ser cristão. Deixa a justiça com Deus. Quanta gente que vai rezar com ódio, com ira. Casais que vão rezar, às vezes, né? Reza na obrigação, mas reza sem se falar, reza de bico, aquela coisa toda. Então, não é onde isso. A ira, quando eu quero a justiça cega,
E eu acho que eu sei o que é justo. E eu fico para Deus fazer tal coisa, porque o Senhor faz tal coisa, porque não sei o que, Deus está demorando, por que Deus não age logo? Deus está demorando, não sei o que, Deus não está demorando, Deus vai agir na hora certa. Porque esse mundo está tudo corrompido, por que Deus já não dá uma foiçada em todo mundo? Porque talvez a gente ia também, né? Penúltimo, a inveja. Aqui entra o pecado grave. Todos de novo pode ser grave, mas alguns já são a matéria, já é propriamente grave. Isso da culpa e da inveja. Ela está na raiz da situação. Você sabe que, por exemplo, Lúcifer, ele podia só pecar com 2 pecados: a inveja e o orgulho. Ele não podia pecar por gula, por luxúria, por avareza. Ele pega por inveja e por orgulho. E a inveja dele é uma inveja espiritual. A gente costuma pensar na inveja material, só que mesmo assim pouca gente confessa. A inveja material, pouquíssima gente confessa. Quando é que eu tenho invejinha do outro? Quando me comparo, quando eu olho para os bens do outro e fico assim: mas por que eu vou na igreja e só me ferro, o vizinho nem vai, está com o carrão, está isso, está com a vida mansa, está não sei o que, blá blá blá. Quando eu fico me comparando, quando eu fico nessa lamúria, quando eu fico no fundo, é o pecado da inveja. Só que pior que o pecado da inveja material é a inveja espiritual, quando eu invejo dons que a pessoa recebeu de Deus. Repara, uma coisa é, por exemplo, você, sei lá, vê um catequista, por exemplo. Nossa, esse catequista fala bem, nossa, como ele é estudado, como é isso aqui. Um dia eu quero ser assim, tudo bem? Vai estudar, vai rezar, não é pecado. Agora, por que esse cara que fala bem não ele? Por que o padre escolheu ele? Por que é essa pessoa que é coordenadora? Por que essa pessoa que agora, ele chegou agora na igreja, já deram cargo para ele, já deram suplência para ele? Meus irmãos, não é carteira de serviço. Tem gente que está 20 anos, 30 anos na igreja e está patinando, não sai da vida espiritual nunca. E o cara às vezes chega ontem e já entende, já de prontidão, já vai. Olha, o bom ladrão, 5 minutos passam para ele. Judas ficou 3 anos com Jesus, não entendeu nada. Tem gente que está 20 anos na igreja, não entende, está com invejinha ainda. Invejinha de cargo, invejinha de poder, invejinha de dons. É grave, gente. Inveja de dom é grave. Porque Deus deu dom para todo mundo. Se você falar que não tem dom, você já está pecando gravemente. Deus deu dom para todos. Só que o dom que Deus deu para você é para você fazer a sua missão na igreja. Pode ser na igreja e na família, é a igreja doméstica. O outro, ele deu um outro tipo de dom, para que ele faça aquilo, para que ele, e assim por diante. A gente acabou de ver celebrar São Barnabé. São Paulo, quando se converte, a turma tem medo dele, ele perseguiu os cristãos, então ele vai para a Arábia, ele fica na Arábia, ele vai combinando aquilo tudo, fica 10 anos lá na Arábia. Não é que nem está no texto, parece que foi semana que vem, né? Ele não está pronto ainda. Quando ele volta, os apóstolos desconfiam de Paulo, porque até agora de pouco ele perseguia a gente. Barnabé vai acolher, vai chegar lá, vai falar com os apóstolos: olha, deixa ele comigo, eu vou ver se é isso mesmo, eu vou ensinar ele. Muito bem, assim foi Barnabé. Só que chega uma hora que Paulo passou Barnabé. E Barnabé, o que ele fez? Ele se fez de estilingue só. Ele lançou algo que é maior que ele. Quanto que acontece isso na nossa pastoral, gente? Quando de repente vem alguém com menos tempo de igreja, com menos conhecimento, com menos curso que você, mas de repente ele está passando, você está passando a gente, e aí a gente começa a minar a pessoa, a cortar a pessoa. Quantas pastorais que daí acontece isso, queima-se a pessoa que está vindo, ou queima-se a pessoa
que está ali, de fato, com um coração sincero. E a pessoa ainda se faz coitada, a outra que minou. Não sei o que tem, ninguém entra na minha pastoral, ninguém quer ser isso, ninguém quer ser. Mas, gente, às vezes não sei o que está travando. Ninguém pode brilhar mais que você. Inveja. Porque essa pessoa chegou agora, o padre já está elogiando, mas nunca me elogiou. Se liberte. Porque essa pessoa já está, sabe, esse convite agora já chamaram ela para cantar na canção nova, para pregar na canção nova. Que bom. Quem sabe foi através do seu testemunho. A lição de João Batista vale muito aqui. É preciso que ele cresça e eu diminua. A gente começa com invejinha. E aí o modo da inveja se manifestar, quando Tomé fala? Quando Tomé fala das filhas da inveja, das 7 filhas da inveja. Dos modos da gente mostrar inveja é falar mal do que o outro está fazendo. É não saber ver. Foi boa a palestra, mas, sabe-se mais? Mas a gente tenta depreciar isso. Mas ela errou uma coisa lá. Não, a passagem não está em Mateus, está em João. Né? Veja, escondendo inveja. Quanta fala no nosso coração que esconde inveja, que esconde salvador da pátria. A gente se acha que é o salvador da pátria. Olha que triste isso. Inveja dentro de casa. Às vezes marido com inveja do amor que os filhos dedicam para a mãe. Presta atenção, cara. Você é homem. Você nasceu para ser assim. A sua missão é ser assim. Sua missão é, de alguma forma, exercer a lei dentro de casa. E não o carinho. O carinho é para ela. Isso não quer dizer que você tem que ser um bruto. Isso significa que a criança vai buscar sim mais o colo da mãe. Vai querer mais esse carinho, esse conforto da mãe. Isso é normal, isso é uma família cristã. E você é vigia, você tem que ficar de vigia. Vigia da sua casa. E sem papagaiados. Quanta gente que entende aí, marmanjão, fica com ciúme de neném que nasce. Padre, mas ela dá mais atenção para a criança do que para mim. É lógico, cara. Cresça. Ou você quer que ela troque sua fralda também? Só isso está faltando. Por último, o orgulho. Aonde se manifesta o orgulho na vida do oração? Se você está rezando, se você nem reza, você é orgulhoso. O catecismo vai dizer assim, que quem não reza é orgulhoso, porque ele acha que resolve as coisas por si. Se você nem está rezando, seu pecado capital é orgulho. Você acha que resolve por si. Ficamos ofendidos.